Você já percebeu como o tédio pode ser perigoso? Não apenas para a mente, mas para sua vida como um todo. Quando a gente está entediado, a tendência é buscar distrações instantâneas. A gente fica rolando no feed, a gente manda mensagens, a gente busca qualquer coisa para mandar mensagem para alguém, qualquer desculpa para abrir aquela loja virtual. E se eu te disser que talvez a gente possa transformar o tédio, transformar o sentido que nós temos do ócio para também trazer uma ferramenta poderosa de pensamento, uma ferramenta poderosa de contemplação. É algo que pode te ajudar a você se conhecer melhor e também a refletir sobre as questões que realmente importam. Hoje eu vou começar a te mostrar como que o tédio pode ser transformado de uma maneira prática em uma ferramenta enriquecedora tanto de contemplação quanto de reflexão sobre a vida pessoal. É um simples uso de um caderno. E essa é uma segunda parte do primeiro vídeo que eu vou deixar aqui, em que nós vamos continuar falando sobre a necessidade de aproveitar dos nossos tempos livres para a nossa reflexão pessoal. Aprenda a usar esse caderno que vai transformar a sua vida. Vamos lá! O tédio, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é necessariamente uma coisa ruim. Inclusive, ele pode nos levar, claro, a comportamentos um tanto destrutivos, a gente a perder o nosso tempo, coisas que não valem a pena. Mas ele pode ser, sim, uma ferramenta valiosa para o autoconhecimento. Inclusive, se nós não temos esse tempo livre, esse ócio saudável, a gente não vai ter espaço para o pensamento, o espaço para a reflexão. Então, quando a gente fica entediado, a mente tende a divagar, né? A gente começa a pensar. E é uma oportunidade para a gente refletir sobre os assuntos mais profundos. Para isso, a gente precisa ter um conteúdo já separado ali para esses momentos, né? A gente tem que estar sempre lendo e preenchendo o nosso interior com esse conteúdo, para também ficar atento que quando apareçam essas ocasiões, a gente consiga aproveitar e não simplesmente nos deixar levar pelo celular, pelas distrações e por tudo isso. O que a gente pode usar esse tempo? Para meditar quem nós somos, o que realmente nós queremos e por que a gente acredita no que a gente acredita. Então o tédio, ele pode ser sim essa janela profunda para reflexões, para o pensamento e para ideias autênticas, né, sobre a nossa vida e sobre as nossas escolhas. Eu realmente recomendo que você tenha esses momentos, entre aspas, de tédio na rotina. Uma pessoa com uma agenda muito lotada, em que todos os minutos são cronometrados e não dá espaço para o saudável ócio, que é aquele momento em que você não tem que produzir nada útil, você está ali simplesmente para pensar, para refletir, para olhar para dentro. Se você tem esses momentos, isso vai te conectar muito mais com você do que simplesmente perder o tempo no celular ou nas redes sociais, que é o que a gente costuma fazer. Umas ideias é observar mais o que está ao seu redor, tirar momentos para caminhar ao ar livre, ter mais contato com a natureza, ter mais contato com a nossa família, dedicar tempo aos amigos. Tudo isso pode ser uma coisa muito mais valiosa para inserirmos no nosso momento de ócio do que simplesmente utilizar as redes sociais. Ainda melhor, a proposta aqui é que você tenha sempre um caderno por perto, às vezes um caderno de bolso, que é muito melhor do que notas, porque a gente sabe que o notas do celular a gente acaba mexendo em outras coisas, se distrai e não dá certo. Então a gente tem um caderno, uma caneta, para a gente anotar onde quer que a gente esteja, ideias, pensamentos, citações que a gente lembrar, cenas, até descrever o que nós estamos vendo. Tudo isso é um exercício. Para aqueles que gostam de desenhar, tá aí uma boa atividade também. Ter um caderno de desenho sempre por ali. Rabiscar o que tem dentro, o que você questiona, o que você vê. E é aqui que entra essa técnica de transformar o tédio, aquele espaço de ócio que seria ocupado por um tempo perdido no celular, para aquilo que mais vale a pena, para o que realmente importa. O uso de um caderno de bolso para reflexão, como eu gosto de chamar, né, também de contemplação. Ali a gente pode pensar de uma forma séria. Como é que a gente pode levar essas anotações a sério? Esse caderno serve como um espaço para você registrar ideias, registrar reflexões, conceitos para você pensar de forma mais profunda. E pode ser uma citação inspiradora, pode ser algum conceito que você aprendeu, pode ser algo que você observou. O objetivo aqui é que você tenha esse espaço para pensar e para escrever sobre isso. Quando a gente começa a fazer isso, a gente vai se conhecendo e conhecendo o mundo ao redor. Então, uma maneira muito simples e eficaz de combater o tédio que a gente sente, aquela sensação amarga da boca que a gente fica depois de horas no celular, em que a gente não lembra nada do que a gente viu, a gente não sabe o que a gente consumiu, a gente viu conteúdos que se perderam, né, no meio de todo aquele feed, e de repente a gente percebe, puxa, eu não poderia ter feito algo mais valioso? E essa é a ideia, que a gente tem um espaço para essa escrita que seja mais valiosa. Então, se a gente começa a limitar o uso do celular e transpor isso para uma outra atividade, a gente começa a ver que a gente pode se realizar de uma maneira muito mais saudável,
do que esse excesso de dopamina que o celular nos dá ali, né, por entrar naquele vício de um scroll infinito. A ideia, eu vou mostrar alguns exemplos de algumas anotações que eu faço e eu gostaria que vocês vissem aqui. Então, escrever sobre citações. Por exemplo, eu estou lendo sobre Madame Bovary agora, pela terceira vez. Eu já tinha lido ele outras 2 vezes. E percebi muitas coisas que eu tinha deixado passar. Copiar essas citações, anotar sobre o sentido de um personagem, sobre outro, anotar cenas, comparar isso com a realidade. Tudo isso são ideias. Mas você também pode escrever até mesmo se você gosta muito de uma série ou de um filme. Isso também é escrever sobre umas reflexões que você pode fazer. Então, escrever sobre, enfim, um determinado acontecimento ou até sobre as pessoas que você conhece. Tudo isso é uma possibilidade de você fugir do que é raso, do que é superficial das redes sociais e buscar o que é mais profundo. É um texto que ninguém vai te cobrar. Você não tem que postar, você não tem que postar o que você está fazendo, nem muito menos postar o que você está escrevendo. É só para você. Então isso evita que a gente tenha essa cobrança com tudo que nós fazemos. Agora que você entendeu esse conceito, eu vou te dar algumas sugestões, né? Não se limitar, não deixar de fazer o que eu oriento aqui, começar esse caderno de bolso, porque você, enfim, achou a ideia legal, mas não quer começar, ou então você salva um pouco para assistir mais tarde e não começa a ideia. Comece do jeito que dá, com o caderninho que você tiver em casa, aquele caderninho de brinde que você ganhou e ficou na gaveta. Não precisa ser nada sofisticado, nada muito elaborado, não precisa ter estrutura, não precisa ter uma organização exata. Isso aqui é para ser muito livre e para ser um espaço de soltar tudo que é necessário dizer. E vocês vão ver como que a gente é capaz de se desenvolver fazendo isso. Se você quiser tornar essa prática até mais rica, eu recomendo que você separe um tempo diário para essa escrita. Inclusive, a ideia é que você coloque um tempo estrito ali na sua agenda, realmente para isso, mas aos poucos isso vai se tornando natural, em que você quer fazer isso nos momentos vagos. Então, aquele momento que você tá, não sei, esperando para ser atendido no hospital, numa consulta, você tá esperando numa fila, você pegaria o celular. E se dessa vez você pegar o seu caderninho? E se dessa vez você escrever alguma coisa? Ou ler algo que você já escreveu? Então, tudo isso pode nos ajudar a ter uma vida com mais sentido, mais reflexão e mais pensamento. No final das contas, o tédio não é para ser nosso inimigo. É necessário o ócio para a gente pensar. Os grandes pensadores todos sabiam disso, que é necessário esse espaço natural para que a gente consiga refletir sobre as coisas mais importantes. Então, sabendo que a gente tem um meio, né, usar esse caderninho, como grandes pensadores sempre fizeram, pode nos ajudar a aproveitar desses momentos para o nosso desenvolvimento intelectual e pessoal, em vez de a gente se perder só em piadinhas da internet que a gente esquece no dia seguinte. E lembre-se, né, e quando der aquela vontade de pegar o celular, fazer a rolagem infinita, talvez valha a pena você escolher o seu caderninho ali e refletir, começar o seu diário pessoal de uma forma muito livre. É um pequeno hábito que pode dar um impacto enorme na sua vida. E é claro, né, isso começa aos poucos. Às vezes você não vai conseguir fazer todos os dias, às vezes você vai falhar nas primeiras vezes, mas vale a pena começar e recomeçar. Uma sugestão é colocar um limite de tempo no uso dos aplicativos de rede social e também, né, não sei, ter pequenos lembretes manuais ali que te lembrem do que vale a pena para que você saia das telas, né, do visor do celular para olhar mais para fora. Então, por exemplo, tenta fazer a experiência, né, de ir num lugar que você acha muito bonito, de ir num restaurante que você gosta muito e deixar o celular o tempo inteiro, né, na mochila, na bolsa, no bolso e tentar fazer essa experiência, né, e às vezes até escrever sobre essa experiência depois. O que você viu no parque quando você deixou de tirar fotos do parque? O que você experimentou ao comer quando você deixou de tirar fotos daquele prato? Ou o que você conversou com a pessoa que estava com você quando você deixou de conversar com alguém que estava na tela? Tudo isso são ideias e que a gente pode utilizar desse caderno para nos ajudar a sair mais das telas e ir mais para a vida real. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fica então o convite para começarmos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar os comentários, falar o que vocês estão achando dos conteúdos por aqui. E eu espero encontrar vocês no próximo vídeo. Até mais!